No livro de João, capítulo 13, versículo 4, diz: Yeshua se levantou da refeição, tirou as roupas externas e enrolou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, ele derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos. Depois ele disse: Agora que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. A humildade e o serviço ao próximo foram uma grande preocupação para Yeshua. Na passagem que nós acabamos de recitar, Yeshua incorpora esse tema ao lavar os pés dos discípulos. Ele fala com desgosto sobre os mestres que amam o lugar de honra nos banquetes e os lugares mais importantes nas sinagogas. E ele acrescenta: o maior entre vocês será o seu servo, pois todo aquele que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. A honra era vital no mundo judaico do primeiro século, e muitos costumes diferenciavam aquelas com status inferior daqueles com status superior. Especificamente, esperava-se que os discípulos honrassem seus mestres e os discípulos também respeitassem seus rabinos. Os discípulos deveriam agir como servos de seu rabino, servindo sua comida e derramando água em suas mãos para que ele lavasse. O modelo deles era Eliseu, que humildemente serviu como mecharete de Elias, que significa assistente. Quando Yeshua lavou os pés de seus discípulos, ele não apenas violou o costume que delegava essa tarefa ao mais baixo servo doméstico, mas também resumiu a humildade ao servir aqueles que deveriam servi-lo. Suas ações foram ainda mais pungentes à luz da discussão que os discípulos estavam tendo sobre quem era o maior. É interessante que há uma cena semelhante na vida de Gamaliel. Curiosamente, uma história semelhante é registrada sobre Gamaliel algumas décadas depois. Gamaliel era o chefe do Sinédrio, o cargo mais alto de Israel. Em um banquete, ele se levantou e serviu comida e bebida para outras pessoas de estatura inferior. Alguns ficaram chocados e rejeitaram seu serviço, assim como Pedro rejeitou a oferta de Yeshua de lavar seus pés. Honrar um erudito rabínico é como honrar a Torá. Certamente, não deve ser negligenciado. Seguiu-se um debate sobre se o grande sábio poderia deixar de lado sua própria honra para servir os outros. Depois de considerar o precedente bíblico, os outros rabinos declararam que ele poderia. Gamaliel é um servo humilde? Ele serve como um servo doméstico, mas há alguém maior do que aquele que serve. Considere Abraão, que, embora fosse o maior de sua geração, correu para servir ao que parecia ser 3 humildes errantes. Isso está lá no livro de Gênesis. Há ainda um maior do que Abraão que serve. Considere o santo bendito seja ele, que traz chuva e faz a terra florescer e coloca uma mesa diante de cada pessoa. É interessante que Gamaliel está registrado como agindo de forma semelhante a Yeshua, servindo humildemente os outros. Ele é a mesma figura que educou o apóstolo Paulo e defendeu a igreja primitiva em Atos, capítulo 5. Ele poderia ter sido influenciado pelo ensino de Yeshua? Considerando que ele conhecia o famoso rabino e seu movimento único, não parece improvável. Paulo, um discípulo de Gamaliel,
trouxe lindamente todas essas ideias sobre a humildade de Deus na pessoa do próprio Yeshua, em sua carta aos Filipenses, que diz: a tua atitude deve ser a mesma de Yeshua HaMashiach, que sendo Deus por natureza não considerava a igualdade com Deus algo que se pudesse agarrar, mas se fez nada, assumindo a própria natureza de servo, sendo feito à semelhança do homem. E sendo encontrado na aparência de um homem, ele se humilhou e tornou-se obediente até a morte, até mesmo a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou ao lugar mais alto e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Yeshua todo joelho se dobrasse, no céu e na terra, e sob a terra, e toda língua confessasse que Yeshua HaMashiach é o Senhor, para a glória de Deus. Baruch Hashem, que nós possamos pegar a história de Yeshua, que foi um servo humilde, e de todos aqueles que entenderam isso, que o reino de Deus não é formado por pessoas exaltadas que querem sobrepor aos outros, mas que aquele que é maior no reino de Deus é aquele que serve. Que sejamos servos do Senhor e que sejamos servos uns dos outros para a glória de Deus. Querido Deus, como às vezes é tão difícil nós servirmos as pessoas. Vivemos num mundo tão egoísta, aonde nós pensamos nas nossas necessidades primeiro, pensamos no nosso conforto, nos preocupamos com as nossas aflições. Mas, eterno nosso Deus, o que nós aprendemos hoje pela Tua palavra é que nós devemos servir uns aos outros em amor, como o Senhor Yeshua amou e serviu, a ponto de se oferecer naquele madeiro, tomando nosso lugar e assumindo a nossa culpa. Ele nos serviu ali para nos dar libertação. Assim como tantos outros têm sido exemplo, porque são verdadeiros servos do Senhor Yeshua. Então, Senhor, nos ensina a Te servir, nos ensina a sermos humildes e que possamos colocar as pessoas em destaque na nossa vida. E assim como o discípulo João disse, que ele cresça e que eu diminua, que nós sejamos, ó Deus, servos. E eu tenho certeza que, assim como o Senhor prometeu, que todos aqueles que se humilharam, que Te serviram, eles receberão no futuro a recompensa que está preparada no céu. Por isso, Deus, guarda as nossas vidas e os nossos corações, que possamos amar de verdade, servirmos uns aos outros verdadeiramente. Em nome de Yeshua, Pai. Esse é o maior dom que nós precisamos buscar, de servirmos o reino do Senhor, porque servindo uns aos outros, nós servimos a Ti. Obrigada, Deus, pelos conselhos, pela Tua palavra, pelos Teus ensinos. Em nome de Yeshua HaMashiach, nós Te agradecemos. Amém.